Olá, olá, querido aluno que vai fazer concurso público, concurso nacional unificado, SESGRAN-Rio, prova de língua portuguesa para quem vai fazer ensino médio, prova de redação discursiva ou a redação convencional para quem vai fazer ensino médio ou superior. Nós vamos falar sobre essa prova, vou falar sobre as características da SESGRAN-Rio e como você deve resolver o problema da discursiva ou da redação. Há uma técnica aqui em comum quando a gente trabalha, quando a gente produz a dissertação. Meu nome é Ricardo Russo, sou professor de língua portuguesa, sou jornalista há bastante tempo. A minha especialidade é a língua portuguesa, a produção textual, a redação. E eu estou acostumado aqui a trabalhar com os alunos que me acompanham, sabem disso. Eu faço aqui um trabalho voltado para a técnica da produção textual. Então vamos começar falando sobre a redação. Antes de mais nada, senão eu vou esquecer, né? Dá um joinha, dá um ok aí. Por favor, dá um joinha aí pro prof, ajuda o prof aqui na construção desse canal. Manda as dúvidas. Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo para a gente poder conversar. Se você tiver alguma dúvida, estou sempre à disposição. Tratamento individual com o aluno, isso é bem importante. Eu quero falar sobre a redação, sobre a produção textual, tanto da discursiva para ensino superior, quanto a redação convencional. Que diferença existe aqui para a gente poder entender, né? Eu quero mostrar baseado numa prova da SESGRAN-Rio. Vou pegar a prova que é um modelo emblemático, é uma banca que segue um padrão, portanto a gente pode conceber esse padrão, há como a gente entender essa banca exatamente por esse padrão. Então nós vamos começar pegando uma prova do Banco do Brasil, aqui uma das últimas, se não me engano a última prova, e vamos examinar, vamos começar pela redação. Legal? Então eu vou ensinar algumas coisas importantes para ajudar você nessa técnica aqui, porque você sabe que a redação vai ser super importante, ela vale 20% da nota no unificado, no CNU, e a língua portuguesa vale outros 20%. Então aqui você tem 40%, não precisa dizer por onde você tem que começar seus estudos, né? 40% da sua vida está nas minhas mãos. Então vamos lá, queridão, olha só. Abri a prova, legal, estamos no dia, então, maio de 2024, dia do juízo final. Você está lá pronto para fazer o seu trabalho, você vai dar uma papirada para olhar, para verificar como é a redação. A redação tem que estar entre as primeiras coisas que você vai fazer. Então você já vai abrir a prova, vai dar uma papirada para ver o tema de redação, até porque a angústia dos candidatos, a gente sabe qual é, sempre é a angústia de o que vai cair na prova, professor, qual vai ser o tema da redação. Então vamos dar uma olhadinha aqui, já dando uma olhadinha aqui nessa proposta de redação. Então a gente sabe que a SESGRAN-Rio segue esse trabalhinho aqui, segue essa vibe aqui, esse tipo de proposta que é baseado em textos de apoio. Não é uma novidade porque o Enem faz isso há 25 anos e antes do Enem muita gente já fazia isso também, não tem uma novidade, a gente chama esse tipo de proposta de textos de apoio, né? Muito característico, né? Então, em vários vestibulares, a FUVEST faz isso, o Unicamp faz isso. Então, é com seleção de textos, né? Uma proposta de redação com seleção de textos. Esses textos foram colocados aqui com um objetivo único, exclusivo, maravilhoso, lindo, de ajudar o candidato. Então, você não pode fazer recorte e cola, você não pode colar, mas você vai usar e pode usar e está aqui para ser usado, para serem usados os textos de apoio. Você tem dois textinhos de apoio, você está vendo que são textos curtos, não são textos longos, varia, às vezes eles fazem um só maior. Então tem dois textinhos de apoio, né? Tirados da imprensa, aqui CNN, Portal Correio, olha aqui, legal? Bom, aí você tem um enunciado que é sempre o mesmo na SESGRAN-Rio, legal? Que é um enunciado muito próximo do que é o enunciado do Enem, do que se usa corriqueiramente nos vestibulares, tá? Não tem nenhuma novidade aqui também, tá? Então, por isso segue a minha técnica. Olhei os textos de apoio, aí eu vou para essa frase esclarecedora que diz assim: tendo em vista os desafios enfrentados por pessoas com deficiência e a necessidade de novas medidas de combate a fatores que ainda limitam a plena inclusão, elabore um texto dissertativo argumentativo, está aqui. A gente sabe que no ensino médio CNU será dissertativo argumentativo, mas nas questões discursivas será dissertativo expositivo, tá? Em que você discuta o seguinte tema: o desafio do resgate da cidadania e dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil.
Então aqui você tem a frase temática. Então ele trabalha com a frase temática bem clara, e essa é a técnica Cisgran-Hill. Essa frase temática, então olha para mim agora, presta atenção que eu vou falar, presta atenção que eu vou falar. Essa frase temática, queridão, ela faz o quê? Ela delimita o tema que vai ser usado dentro de um assunto mais geral. Então eu preciso detectar qual é o assunto que seria o geral, essa é a técnica, tá? Tudo precisa ter técnica, então eu não vou ensinar para você redação esqueleto no meu curso. O que eu ensino é técnica, você tem que saber interpretar, você tem que saber ler, compreender, interpretar, e aqui você tem a frase de apoio. Cada banca tem um jeitinho, mas esse é mais ou menos o jeito universal, ter essa frase temática. Você tem um assunto mais amplo e você tem um tema mais específico. Vamos usar essa nomenclatura, ela pode variar, mas vamos entender que tema é mais específico, delimitado, e o assunto é mais amplo. Bem entendido isso? Então tá, olha só, olhando a proposta, a gente vai ver que os direitos das pessoas com deficiência no Brasil, você vê que eles estão tratando de Brasil, o Enem sempre trata de Brasil, então ele flerta muito sim com o Enem, em algumas coisas, tá? A gente tem que entender isso, e não é só a Cisgran-Hill que faz isso, como o Enem é super popular na redação, isso acaba disseminando uma série de coisas, né? Então muita gente adota determinados padrões de correção de texto, são usados pelo Enem porque são populares e consagrados. Várias bancas fazem isso, não há nenhum problema nisso. Legal? Então, os direitos das pessoas com deficiência no Brasil, esse é um assunto bem amplo e geral. Então, olha, você tem que estruturar seu texto, isso é técnica. Quando a gente fala estruturar seu texto, já que temos aqui um texto de 25 a 30 linhas, no edital não fala, professor, do número de linhas, mas não tem como ser muito diferente disso, dado o tempo que você tem para fazer, tanto para discursiva quanto para ensino médio. Se você tem lá 2h30 na manhã para fazer a redação, mais uma prova de língua portuguesa, caso do médio, e mais as questões de conhecimentos gerais, no caso do superior, em 2h30 você não pode fazer mais do que 30 linhas. Então vai ser de 25, 30 linhas, ou vai ser de por aí, né, em torno de 30 linhas. Né? Vamos imaginar de 25, 30, que é um bom tamanho de texto, legal? Então você tem que visualizar o quê? Antes de pensar numa redação esqueleto, pensa que você tem uma estrutura, a boa redação começa pela estrutura, então tem que planejar isso. Planeja aqui na sua cabecinha, você está imaginando 4 parágrafos. Introdução, conclusão, 2, desenvolvimento. É o texto padrão que nos cabe aqui entre 25 e 30 linhas, não dá para fazer milagre não, é por aí. Legal? Essa paragrafação vai ter que aparecer e dentro da estrutura do texto é uma das primeiras coisas que o avaliador vai ver se há os 4 parágrafos de beneficiar, uma introdução definida, uma conclusão bem definida. Legal? Bom, eu preciso falar então sobre os direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Né? Então a questão da igualdade. Beleza? Mas especificamente eu preciso olhar a palavra desafio do resgate da cidadania. Essas palavras aí são importantes. Então, o resgate da cidadania e quais os desafios de resgate para essa cidadania. Então eu preciso colocar isso especificamente dentro dessa estrutura. Uma estrutura fácil de a gente adaptar, se for o caso, né, se você estiver inseguro na hora, é que no primeiro, vamos imaginar, são 2 parágrafos de desenvolvimento, D1, D2, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Legal? Isso é técnica. Eu posso tratar o assunto geral no desenvolvimento 1 e o assunto específico no desenvolvimento 2. É uma boa técnica. Legal? Então, eu não estou dando uma redação esqueleto, estou dando técnica, não estou dando texto pronto para você preencher como se faz no esqueletão aí, né? Que deixa a frase em branco para você preencher como se fosse um formulário, tá? Então, cuidado com esse tipo de padrão, porque com a redação esqueleto, porque ela tem um teto, ela não vai atingir o necessário, que é você conseguir 8, 8,5, 9 ou mais do que isso, né? Entrar na turma dos 8, 9 na redação, legal? Ora, então eu sei que eu posso tratar dos direitos das pessoas com deficiência, então a gente vai falar de igualdade, da necessidade de tratar as pessoas de forma igual, que isso é uma conquista da sociedade, a igualdade, que hoje se discute isso, que a gente tem que saber tratar as pessoas de maneira igualitária e ajudar as pessoas com deficiências para que elas possam expandir o seu talento, que uma pessoa com deficiência necessariamente ela não pode ser um peso para a família ou para a sociedade, ela tem determinadas habilidades que podem ser inseridas essas habilidades na sociedade. Mas no Brasil há determinados desafios. E esse é o ponto central da discussão. O ponto central da discussão e mais importante é esse. Então o primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele prepara o assunto para entrar no ponto vital aqui, que é discutir os desafios. Então essa palavra desafio, ela tem que brilhar nos seus olhinhos. Você está entendendo como é isso? E é isso que vai interessar o avaliador. Então quando eu trabalho com vocês no meu curso de redação e de língua portuguesa,
eu mostro que você tem que olhar essa palavra-chave, que é o desafio do resgate da cidadania. Como a gente resgata essa cidadania? Se resgate a cidadania significa dizer que não há essa cidadania. Está subentendido isso. Isso é interpretar texto. Por isso que eu trabalho muito a habilidade de compreender textos, interpretar textos, que é uma habilidade primeira para a gente conseguir fazer um bom tema de redação. Então eu tenho que desenvolver essa habilidade com vocês. É o que eu faço no curso. Então eu treino essa habilidade com o aluno, né? Aí, para isso, então, eu tenho que olhar o texto com calma. E muitos alunos olham o texto correndo, querem chegar logo na frase temática, sair escrevendo e tal. Só antes de olhar o texto, eles colocam aqui algumas recomendações, e essas recomendações, elas estão lá mais ou menos no edital, né? Mas domínio da norma escrita, manter a abordagem dentro do limite da proposta, não copiar ou parafrasear texto alheio, quer dizer, você não pode colar um texto já pronto, né? E é o caso da redação esqueleto, que muitas vezes você está corrigindo a redação, e você vê que a introdução é quase igual em muitos candidatos, que eles copiaram da internet o mesmo padrãozão, né? Aqui está dizendo, ó, sendo apenado caso copie para fazer texto alheio, não só os textos já põe, mas texto alheio, quer dizer, se vier recorta e cola. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão brigando com o texto pré-pronto. Legal, é isso que está acontecendo. O VUNESP já fez isso explicitamente no edital. Já pune, já elimina o candidato que fizer a redação pré-pronta. Se observar que está tudo mais ou menos igual, está passivo de ser eliminado. Tem que ser um texto dissertativo argumentativo, significa dizer que você... O que a gente entende por argumentativo? Que você precisa posicionar uma tese, uma ideia central, né? Uma ideia sua central, ou seja, além de discutir o que está posto aqui, você tem que trazer uma ideia original sua. Não é texto narrativo nem poema, claro, se é uma dissertação, não pode ser uma narração, então esse é o tipo de texto, né? E no item D ele está falando basicamente do conteúdo, né? É a seleção de organização, relação de argumentos, fatos e opiniões que defendem o ponto de vista. Então você vê que essa defesa de ponto de vista vai ser a tese central. E isso é que é uma redação argumentativa. A diferença para a discursiva é que na discursiva vai ser uma exposição, ou seja, não haverá um ponto de vista, haverá exposição. Então, como seria isso numa redação expositiva discursiva, da redação discursiva para ensino superior? Pediria para o candidato fazer uma exposição a respeito do tratamento que é dado aos deficientes físicos no Brasil, por exemplo. Então você vai fazer um relatório, uma exposição desses fatos, mas você não vai apontar uma solução, você não vai dar propriamente uma tese sua ou um ponto de vista, você vai expor o problema. Essa é a diferença essencial. E é uma fronteira um pouco tênue entre uma coisa e outra, tá? Então, por isso, eu não quero que você se preocupe com isso. Tá? É importante essa técnica que eu estou descrevendo. Agora, você está diante da prova, então o que eu quero que você veja? Ó? Tem texto 1, texto 2. Então, como é que a gente faz? Você tem que interpretar o texto. Então, ele já aponta no texto 1 lá o quê? Ó? Um levantamento do IBGE aponta a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda é um obstáculo. Então, olha só, o cara não está pedindo para você os desafios, então aqui você tem já apontado o desafio, que é a inclusão. Cuida também o campo semântico, essas palavras, ó, inclusão, deficiência, mercado de trabalho, são palavras que vão aparecer aí, hein? Apenas 28,3% delas em idade de trabalhar, de 14 ou mais idade, se posicionam no mercado de trabalho. Então o primeiro desafio é incluir as pessoas no mercado de trabalho. Então você pode colocar isso naquilo que eu chamo um banco de ideias, em que a gente vai armazenando essas ideias do texto para poder usar ali. Então, peraí, estou pensando ainda criticamente. Você está vendo como é que é? Primeiro a gente compreende o texto, depois a gente planeja. Eu já estou planejando. Ó. O que eu posso botar lá no parágrafo mais importante, que é o relativo aos desafios, né? Entre as pessoas sem deficiência, o índice sobe para 66,3%. A desigualdade, palavra-chave, também aparece no nível da escolaridade. Então olha a relação. A relação do mercado de trabalho com escolaridade. Isso é outra coisa que você vai botar lá no banco de ideias, porque você pode trabalhar isso, né? Ou seja, um primeiro grande desafio é a escolaridade que vai refletir no mercado de trabalho. 68% da população com deficiência não tem instrução ou possui ensino fundamental incompleto. Então, qual é o primeiro grande desafio? É a questão da educação que reflete no mercado de trabalho. Pô, cara, já estou te dando tudo prontinho, você não vai me dizer que é difícil, barbado. Está tudo posto aqui, gente, é só saber interpretar. Aí o candidato quer ficar buscando, eles vão trabalhar o quê? É um tema de senso comum, por aí, cidadania, mercado de trabalho, igualdade, preconceito, que são os temas recorrentes que estão caindo, inclusive, no Enem. E é isso por aí que a coisa vai acontecer no ensino médio, legal?
A diferença para a questão discursiva é que na questão discursiva vai ser mais específico o tema. No texto 2, como a arquitetura pode contribuir para reduzir os preconceitos? Aí você tem o segundo desafio. Falta de acessibilidade, já tem o vocabulário aqui, é falta de acessibilidade, pensar não só em inclusão, mas em compreender o universo de outras pessoas. No caso em que vive com alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, a acessibilidade arquitetônica é um exemplo. Aí vem a professora, etc, etc. Então você tem aqui a questão da mobilidade, né? E a lógica é de que se o direito à mobilidade e segurança é compartilhado por todos, o direito à mobilidade não se percebe diferenças. São as diferenças que podem gerar sentimentos de preconceito. Então, a arquitetura, né, no Brasil não favorece. Você pode citar o exemplo das calçadas, da rua, para atravessar a rua, para subir um prédio, toda a dificuldade que alguém com deficiências, com determinadas deficiências, pode enfrentar. Então, esse é o segundo grande desafio, a questão da mobilidade, da acessibilidade. Porra, tá tudo dado bacaninha, como é que você não vai fazer 30 linhas sobre isso? Legal? Mas olha lá. Antes de tudo isso, eu tô pensando na minha redação, você já viu? Você vai discutir a questão da inclusão, da importância da inclusão, do tratamento do diferente no primeiro desenvolvimento. No segundo, você vai, então, tratar esses desafios que já estão postos aqui. Mas aí eu quero que você observe a prova. Vamos para a prova? Você está pronto? Aí vou para a prova de língua portuguesa, que é só para ensino médio, legal? Aí você vai pegar um texto, e prepare o seu coração, porque o texto vai... são textos grandes, tá? Então, características Cisgan Rio. É um texto grande, tirado da mídia de um modo geral, então são textos de linguagem acessível, porque é do jornalismo, legal? E é um texto que vai de 1,5 coluna da prova, tá? Então, vai ser difícil? Não, é um texto longo e isso é trabalhoso, por isso que você tem que treinar comigo a interpretação, a correção do texto, e você vai ter já de cara 2 ou 3 questões de interpretação de textos ou compreensão de textos já de cara. Legal? Essa vai ser a prova que você vai enfrentar. Então você tem que saber transitar por isso aqui. Ou seja, você tem que aprender a interpretar textos e transitar por textos com facilidade e entender o que é a ideia central e as ideias periféricas de um texto. Tudo isso é técnica que você aprende lá em interpretação de texto no meu curso. Eu tenho várias aulas sobre isso em que eu ensino essas técnicas. Legal? Tudo é técnica. Bom, mas o interessante, porque senão isso aqui, se você vai deixar para a hora e não tiver teste, você vai levar um tempão, até pode acertar, mas chega cansado para fazer o resto da prova e vai errar em algum momento, vai estar cansado. Essa é a diferença de quem tem nível de excelência para quem não tem. Então, tudo é técnica, método, legal? Então não adianta eu largar você para fazer aleatoriamente. Você precisa carregar pela mãozinha o prof aqui. O prof vai mostrar a você como é que é a técnica, como é que eu faço os vários exemplos de produção de texto, de exemplos de textos. Mas o mais interessante para você que vai fazer Cisgan Rio é que os textos, o texto da prova, e é só um texto, legal? Então toda a prova vai ser baseada em um texto, provavelmente isso, diferente da VUNESP, que traz vários tipos de texto, vai trazer uma charge, vai trazer não sei o quê. Não, isso aqui é um texto tirado da imprensa e um texto grande. E toda a prova é tirada desse texto aqui, tá? Então todas as questões são tiradas de língua portuguesa, são tiradas desse texto. Mas o mais interessante é que o assunto que está sendo abordado, não é, está privilegiado no texto. Legal? O assunto olha o tamanho do texto aqui. O assunto que está sendo abordado está no texto, que fala sobre o Braille. Então é um assunto que a inclusão está aqui no texto. Então você que vai fazer ensino médio, o que você tem que prestar atenção então? Você vai ter que olhar o texto da prova, porque provavelmente ele terá ligação com o texto da redação. Essas diquinhas que eu estou dando para vocês, elas são dicas rápidas, mas que são muito importantes na hora de fazer a prova, porque você vai ver que a sua vaga vai ser decidida por décimos, né? Então a redação vai ser super importante. Legal? Então o que eu ofereço para você, para ajudar você nessa caminhada técnica? Temos até maio para estudar. Clube Português em Foco. O que é isso, meu querido? Clube Português em Foco é um clube, uma comunidade de língua portuguesa que você vai entrar e vai pagar o preço de um sanduíche por mês para ter acesso a todas essas técnicas e todos esses materiais, inclusive a apostila, PDF de língua portuguesa e de redação, toda a parte teórica de redação para ajudar você nessa caminhada. Legal? Beleza? Se curtiu, dá um joinha, não esquece, te inscreve no canal, manda suas perguntas que eu tô ligado aqui, hein? Beleza? Abraço!